Estamos de volta para o segundo bloco da entrevista em O Livre com o João Carlos Vicente Ferreira, que é jornalista, historiador e ex-secretário da Cultura. Marrom, eu estava perguntando uma das coisas que é mais importante, para mim é mais impactante. E o público da Literamérica? Como é que você quantifica isso? Olha, nós estimamos, em cima das visitações escolares, que elas foram imensas, e nos 10 dias, porque a feira ela teve duração de 10 dias. 10 dias? 10 dias. Tanto um quanto a outra edição foi estimada em torno de 250 mil pessoas. De pessoas daqui, de Cuiabá, e do interior de Mato Grosso, de outros estados, de outros países, mas notadamente o que causou um impacto forte na visitação foi a visitação escolar, que nós tivemos uma organização grande em cima disso e era o nosso público-alvo. A gente queria formar leitores. Eu tenho certeza que nós conseguimos um êxito favorável. Lógico que isso é com o tempo, médio e longo prazo, mas o público, ele foi assim, superou de longe as nossas Qual foi a diferença da primeira para a segunda edição? Olha, nós aprimoramos. Né? Cresceu o público? Cresceu. Não, o público, basicamente, ele... Que é muito grande. Ele cresceu pouca coisa. Na primeira edição, o impacto foi muito grande, em função de ser uma grande novidade e as pessoas elas estavam deslumbradas com aquilo. De ser uma feira em Cuiabá, muita gente falava, poxa vida, eu só vi isso aqui em São Paulo, Rio, e agora estamos tendo aqui. E aqui era só agropecuária. Só agropecuária. Lugar nenhum, nada parecido. Nada parecido. Não, realmente foi um diferencial. João Carlos, na sua gestão, acho que foi em 2006 que aconteceu isso, um dos filmes que foram feitos aqui em Mato Grosso, né, pelo Amaury Tangará, ele acabou virando notícia em nível nacional porque ele foi, acho que, o menos assistido no ano. Se chamava A Oitava Cor do Arco-Íris. Né? Esse filme, na época, teve apoio de leis de incentivo, etc. E, se eu não estou enganada, na época, você defendeu o papel do Estado de apoiar e financiar, independente, às vezes, de um produto cultural não atingir um público tão grande. Você ainda pensa assim? Qual que é a sua visão hoje sobre isso? Sobre público, ter ou não ter público? Não, eu penso assim, porque cinema no Brasil, 10 anos atrás, era muito mais difícil ainda. E houve uma evolução muito grande exatamente desse período para cá. Por quê? Porque o próprio Ministério da Cultura passou a incentivar, criou mecanismos que facilitaram a produção de vídeos documentários do cinema. O crescimento do cinema dos últimos 8, 10 anos é uma coisa maluca no Brasil. A produção, enfim, uma maravilha. Mas eu penso assim, especialmente porque nós temos que analisar que o recurso público ele nem sempre tem que ir para as pessoas que produzem cultura e que produzem com sucesso, ou um CD, ou um livro de um autor que sabe que vai vender muito, ou de uma peça de teatro que ela vai ser muito assistida. Esses não precisam. Exatamente. Então você tem que reconhecer que tem pessoas, especialmente quando você faz um filme, você tem todo um elenco, você tem os bastidores, por trás das câmeras, os câmeras, a direção, a produção. O local da filmagem. Então é uma cadeia produtiva, né? Então, e quando você faz um cinema meio que experimental, como se faz muito ainda, você tem que ver que nós temos um público específico. É como você, de repente, ter determinados autores, que nem todos gostam, apreciam a sua escrita, mas tem um público específico para aquilo. Então, eu vejo dessa forma. Não só no cinema, mas em diversas outras áreas da arte. E sobre as leis de incentivo à cultura, já que a gente está falando disso, né? Esse filme teve apoio e na sua gestão você modificou, né, a lei que nós tínhamos aqui regional, né, a Lei Hermes de Abreu. E, enfim, eu queria que você falasse um pouco de como que foi essa mudança, quais os problemas. Nós tínhamos uma lei que chamava-se Lei Hermes de Abreu, que incentiva a cultura, que funcionou muito bem no começo, né? Sem vícios. Parecida com a Lei Rouanet? Parecida, nos mesmos moldes. Ela foi criada nos moldes da Lei Rouanet. Né? Lei Rouanet, imposto de renda, aqui era ICMS. E no município era
o que é do município? ISS, enfim, né? IPTU. Né? Então nós começamos a detectar que o cidadão ia lá, o produtor cultural chegava, fazia o seu projeto, ele era habilitado, era aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura. Esse conselho dava, tá bom, você ganhou aqui o prêmio, tá? 50 mil reais, 100 mil reais, que seja, vai fazer um filme, ou um vídeo, um CD. Aí o que ele pegava? Aquela carta, que era uma carta, né? A carta de patrocínio, e ele tinha que bater na porta de empresas que pagavam bastante ICMS. E eram poucas as empresas que pagavam bastante ICMS. Então, algumas montaram, inclusive, núcleos, né, para atendimento aos produtores culturais, como foi no caso da SEMAT. Né? Ela montou núcleo para atender, e tão grande que era a demanda. Né? Aí a pessoa ia lá, mas isso estava na própria legislação que tinha uma verba de 10% para a pessoa fazer a intermediação. Porque o produtor cultural, o artista, ele às vezes ele tem a condição de negociar, mas a maioria não tem. Eles são acanhados, não tem conhecimento das questões legais, não sabe fazer um encaminhamento, se perde. Então, tem as pessoas que eram os intermediários, as pessoas que faziam esse trabalho. Tinha a questão legal, como tem a própria Lei Rouanet. Tem o valor X, até R$1 milhão, 100 mil reais, que as pessoas podem ganhar como comissão. Só que aí começou a ocorrer as pessoas começaram a extrapolar. De 10 ia para 20, para 30, e essa coisa ela ficou meio que de uma forma que você não tinha mais como controlar. Ficou viciado. Ficou viciado. A gente não tinha como comprovar, porque ninguém ia deixar que isso acontecesse, mas sabia que isso acontecia. Então o camarada tinha às vezes um livro para fazer, ele fazia de uma maneira mais acanhada, um papel ruim, tá? Porque dava um aperto na pessoa, não deu dinheiro, não deu. Por que não deu? Porque ele teve que pagar atravessador, pagar isso, aquilo, tá? Falei, então vamos propor uma nova situação. Chamamos o pessoal da Secretaria de Fazenda, enfim, nós tivemos um apoio muito grande nessa época da Secretaria de Fazenda, através do então secretário Valdir Teis, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, e criamos o Fundo Estadual de Cultura. Era o mesmo valor que nós tínhamos, não era o mesmo valor, a lei de Heber era um valor maior, mas assim como a Lei Rouanet hoje, você tem um teto de 15 bilhões de reais, mas ninguém nunca aprova mais do que 2,5 e 3, na época também nós tínhamos um valor maior, mas nunca se chegava nem a 30%, porque não dava, né? Aí nós pegamos um determinado valor, começamos eu acho que com 5 ou 6 milhões de reais, e fechamos com 14 milhões de reais só para o fundo em 2007, e o produtor cultural chegava, fazia o seu projeto, eram centenas de projetos, era apreciado pelo conselho, e o produtor tinha na íntegra todo aquele recurso, não tinha atravessador, não tinha nada. Ele dava o número da conta, o recurso ia diretamente para ele, ele tinha que administrar e fazer o seu produto e a sua prestação de contas. Funcionou muito bem. João, aproveitando a sua experiência, vamos te sugar ao máximo aqui. De lá para cá, você amadureceu, ficou mais charmoso, com mais cabelos brancos, etc. e tal. Eu quero te perguntar o seguinte: de 10 anos para cá, veio o governo Silval durante 4 anos, o Márcio se reelegeu, veio o governo Silval, agora o governo Tax, ele não tem um perfil essencialmente político, ele optou por ter um perfil técnico inicialmente. E, no final das contas, você como presidente do Instituto Histórico, nós urdimos uma carta, você se lembra disso, que era a carta aberta da Casa Barão de Melgaço, que o governador, enquanto candidato, assinou. Um dos compromissos era aumentar o orçamento da cultura. O orçamento da cultura é de 0,3% no estado de Mato Grosso. E no final das contas... 0,3%. E no final das contas,
Isso não acontece. Isso não aconteceu, foi, voltou, tal, já tem 2 anos, o orçamento da cultura não foi incrementado. E tem 2 anos e nós não temos o Conselho Estadual de Cultura até hoje. Então nós temos um secretário sem aporte, sem amparo colegiado. Eu não sei por que não tem. Isso é um problema administrativo do secretário, que eu acho inclusive péssimo. O que eu ia perguntar para você é o seguinte: você é mais velho, você é mais maduro. Se fosse secretário hoje, como é que arrumaria mais dinheiro para incrementar a cultura em Mato Grosso? Eu sempre vi que essa questão dos recursos do governo, que constitucionalmente é até 0,5%. Nós trabalhamos muito isso. Teve um período em que eu fui presidente do Fórum Nacional de Cultura. É um fórum que todos os secretários de cultura criaram, já tem, desde a Constituição de 88, tem esse fórum. E uma das brigas era para que nós tivéssemos, isso foi criado até a chamada bancada do 1%. Na época que eu era o secretário, o ministro era o Gilberto Gil, que fez um trabalho, no meu ponto de vista, muito bom, em relação especialmente a você trazer a cultura popular para um patamar diferenciado, né? Eu acho que isso foi o maior trabalho que ele fez, mas nós não conseguimos levar além disso, de discussões, para criar essa tal bancada, para que essa PEC que nós tínhamos proposto... Não conseguiram. Não conseguimos. Então, mas o que é que você faria hoje para conseguir esse dinheiro? Bom, eu tenho uma informação, eu não sei exatamente como é que está essa situação, de que o governo atual, ele fez tem um propósito de, até daqui a 4 anos, se eu não me engano, chegar a 1% o valor do que se destina à área da cultura. Eu não tenho essa informação. Daqui a 4 real. anos... Daqui a 4 anos pode não ser o próprio governo. Não, mas eu acho até interessante nesse aspecto, porque é um trabalho a médio e longo prazo, não está se pensando apenas politicamente. Mas o que eu faria? Eu iria fazer exatamente o que eu fiz antes. Ou seja, o que nós temos é isso aqui? Tá bom. Então vamos buscar os parceiros. Parcerias. Não tem como, não tem milagre, não tem... É você fazer com que o próprio governo, os próprios colegas de trabalho, vejam a importância. Eu me lembro muito bem que é uma expressão muito usada dentro dos governos, que a cultura é o patinho feio. Patinho feio, não tem dinheiro, papapá. Então nós não tínhamos realmente um grande orçamento, como não tem até hoje, mas nós passamos a ter o quê? Visibilidade, em função do que nós nos propusemos a fazer e fizemos. Essas parcerias, elas são muito importantes. Às vezes você abre o olho de um prefeito, de um parlamentar, né? De que determinadas ações elas têm que ser levadas a efeito com resultados práticos e bons para todos, né? Então é isso. É o que está fazendo o João Dória em São Paulo. Exatamente. Tudo, não tem como você fazer milagre. Não tem o dinheiro. Agora, é lamentável. Eu sempre que eu tenho oportunidade, essa é uma oportunidade de ouro, para a gente falar isso. Os governos, eles estão perdendo tempo, dormindo de touca. O primeiro governo que pensar, não digo isso apenas do governo do Estado, governo municipal, estadual e federal, que vislumbrar a importância que tem a cultura no conjunto operacional de todo um governo, ele vai passar a destinar mais recursos. Tem razão, agora eu vou te dar um depoimento aí pessoal. Quando eu quero confundir um deputado, tirado da chamada zona de conforto, eu pergunto qual é o livro que ele está lendo, qual é o último filme que ele viu, e ele não vai ao cinema e não está lendo nada. O único presidente da República que eu vi frequentando teatros e tal é o Fernando Henrique Cardoso.
a gente perguntar para o Lula, ele tem vontade de tirar o revólver, se ele for assistir a uma peça e tal. Isso aí tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, Se claro. não vem É o reflexo, é o espelho. Né? É o reflexo, Exatamente. é o espelho. Angélica. Então, Carlos, saindo um pouco da esfera pública, né, do papel do Estado em fomentar a cultura, indo um pouco para a esfera privada, como que você vê esses movimentos de crowdfunding, né, de artistas apresentarem seus projetos pela internet, convencerem as pessoas a apoiar? Você acha que isso vem preencher um vazio deixado, às vezes, pelo poder público? Sim, eu acho importante, que bom que a internet tem também, cumpre essa função. Você vê hoje, de repente, pessoas que do nada se tornam celebridades da noite para o dia, com uma música ou com comentários, eles passam a ser personalidades dentro de um universo, até então, há poucos anos atrás, você não imaginava que isso ia acontecer. Porque o Facebook é de quando? De 2004? São os youtubers, né, que fazem um sucesso tremendo. Eu vejo isso de uma forma positiva. É mais ou menos como muitos bons nomes da nossa música, da arte de uma forma geral, ele reconhece o seu valor, sai do Brasil, faz um baita de um sucesso na Itália, na França, Inglaterra, Espanha, estoura lá e vem para cá com outro status. Caso do São Jorge, Marisa Monte. Exato. E outros nomes. Vamos agora para outro rápido intervalo. Voltamos já para a terceira e última parte da entrevista com João Carlos Vicente Ferreira, ex-secretário da Cultura.